Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sem mais demoras, vamos abrir a palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra inspirada, no livro de 1 Samuel. Se você puder, por favor, aquele que puder ficar de pé, livro de 1 Samuel, do capítulo 8, nós leremos o verso de número 1, verso 1, até o verso de número 22. Obrigado, irmão. 1 Samuel, do capítulo 8, será projetado também. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 22. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará como a 10ª parte dos cereais e das uvas que vocês colherem, para darem a seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará como a 10ª parte do rebanho de vocês, e vocês serão servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês voltem para a sua cidade. Amém? Podemos assentar? Eu vou orar mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque até aqui o Senhor esteve presente no meio de nós através dos louvores, e pedimos a Tua presença e a Tua unção e o Teu poder sobre a minha vida, ó Deus. Que não seja eu falando aqui nesta noite, que não seja a minha opinião, o que eu penso, mas o Senhor falando através da Tua palavra. Que eu diminua e Tu cresças, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar? O texto aqui é um texto forte, é um texto que chama muita atenção.
sobre a escolha de um rei, o povo de Israel escolhendo um rei. E quando eu falo de rei, vou falar de monarquia, indiretamente eu falarei de política. Escolha de um rei é uma escolha política. Mas eu quero deixar aqui bem claro aos irmãos, e se eu estivesse no lugar de vocês e ouvisse o pregador falando sobre política, eu não daria muita atenção. Eu não estou aqui para falar de política, de A ou B, de esquerda, de direita, de centro. Eu estou aqui para apresentar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e um povo que está escolhendo um rei. É claro que isso é uma questão política, envolve questões políticas, mas não é meu intuito falar sobre isso. Uma das coisas que me faz pertencer à tradição batista ou à denominação batista é que as igrejas batistas têm por pacto, a separação total entre igreja e Estado. Então, aqui nesta noite, eu não quero convencer você politicamente nem de A, nem de B. Eu quero falar de religião. Os brasileiros costumam dizer que não é bom falar nem de política, nem de futebol, nem de religião. Mas eu vou falar de religião através da palavra de Deus. E a política, em algum momento, eu vou acabar citando. Mas, repito, não é o intuito aqui demonstrar lado A ou B em relação à política de Estado. Nesse texto, meus irmãos, é notório a questão dos juízes. Os irmãos sabem muito bem que antes de existirem os reis em Israel, existiam os chamados juízes. Os juízes, a começar por Otiniel ou Otoniel, Débora, Gideão, e todos os outros homens que foram levantados nesse período, um período que alguns historiadores dizem que está entre 100, entre 200 e 300 anos. Esses homens eram escolhidos por Deus e eram chamados por Deus para julgar e para livrar o povo de Israel de muitas das suas ciladas que eles passavam. Ciladas. O povo de Israel veio do Egito, como o próprio texto diz. O Senhor os libertou do cativeiro do Egito, após passarem 400 anos de escravidão. Então esse povo é guiado por Moisés no deserto. Moisés chega próximo à terra prometida, a terra de Canaã. Então Deus manda levantar Josué para concluir a chegada do povo eleito, o povo de Deus, Israel, até a terra prometida, Canaã. Mas em nenhum momento Deus disse que seria fácil viver e manter o povo naquela terra. E o povo de Israel também, por mais que Deus tenha trabalhado através de Moisés, trazendo a sua lei através de Moisés, por mais que Deus tenha falado a Josué para o povo, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não sirvam outros deuses. O povo de Israel frequentemente saía e adorava outros deuses. Mas Deus, na sua santa misericórdia e amor, fazia o povo se voltar para Ele, em tempos. O povo se afastava, Deus ia lá, os trazia de volta. O povo se afastava, Deus lá, vem para mim, adore somente a mim. Era muito comum no povo hebreu, no povo israelita, no povo primitivo, essas questões dos deuses, de achar que não havia somente um Deus. Infelizmente, às vezes o povo ia oferecer sacrifício a Deus, ou em Jerusalém, ou em Gerizim, que era a parte norte, e às vezes eles, no seu coração, prestavam um culto, prestavam uma oferta, e pensavam, olha, vou prestar a Baal, porque Baal, por exemplo, era o deus da fertilidade no campo. Então, era muito comum você ver israelitas adorando a um Deus diferente por conveniência, pela necessidade. E não é diferente de hoje, meus irmãos. Talvez vocês fiquem um pouco espantados com essa informação, mas a gente vê muita gente que está na igreja, mas passa por uma dificuldade e procura um outro lugar para buscar a Deus, procuram outras pessoas para buscarem a Deus, em outras religiões, para ver se resolve o problema deles. Eles não estão preocupados qual Deus irá resolver o seu problema. Estão preocupados em que seu problema seja sanado, resolvido. Infelizmente, é uma prática que sempre existiu e, infelizmente, acontece no meio das nossas igrejas. Mas há uma questão importante também aqui, meus irmãos, que os juízes, eles tinham a função de profeta, função de sacerdote e, às vezes, até a função de rei, de governante. Ele governava sobre o povo. Mas o que diferenciava o juiz ou os juízes de um rei, o que diferenciava, o fator principal, é que os juízes eram levantados por Deus de forma extraordinária, ou seja,
Deus não marcava horário nem lugar. Deus, através do seu Espírito Santo, no Antigo Testamento, ungia e se apossava de alguns homens e também de uma mulher como Débora. E ao se apossar desses homens e dessa mulher, nessa história, eles trabalhavam segundo a vontade de Deus. Ou seja, os juízes não eram escolhidos por serem filhos de alguém, os juízes não eram escolhidos talvez pela sabedoria, os juízes não eram escolhidos pela sua capacidade de guerra. Vemos Gideão, por exemplo, que Deus teve que moldá-lo para ir para a guerra, mas Deus ungia conforme a sua vontade e esses juízes cumpriam a sua função. E é interessante também que o texto bíblico não nos deixa enganados ou nos deixa passar despercebidos, que esses juízes também cometeram pecados, erraram diante do povo, erraram em algumas tarefas. O juiz mais conhecido, talvez, dos irmãos seja Sansão. E vocês sabem muito bem da história de Sansão e o que Sansão fez de errado durante a sua vida. Mas isso é importante, tem um autor chamado Andrew Hill que diz, que enfatiza isso, porque eles não eram eleitos pela sua santidade, eles não eram escolhidos por serem mais santos do que os outros. Deus escolhia e os chamavam para a missão, mas não eram para os juízes ficarem numa posição de santidade, porque não havia necessidade dos juízes ficarem num pedestal superior. Olha, esse juiz deve ser adorado, esse juiz deve ser glorificado, deve receber honras. Não, o juiz simplesmente tinha a função de ser o representante de Deus, aquele que trazia a palavra de Deus por intermédio dele e livrava o povo de Israel de muitas das situações ruins. Os juízes não eram, então, portanto, modelos de santidade. Então, nós percebemos no texto bíblico e vemos que é uma coisa comum entre os reis, que nós percebemos, por exemplo, que geralmente numa monarquia, num império monárquico, o filho ou a filha do rei substitui o rei, se torna rei após ele. Mas não acontecia isso nos juízes. Mas Samuel decide fazer isso. Você acompanha comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, no verso 1, que diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. A Bíblia não diz que isso era uma ordem de Deus, só diz que Samuel constituiu seus filhos por juízes. Mas você vai ver no verso 2 e em diante, dizendo que, no versículo 3 principalmente, que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. E aqui eu tiro o primeiro ponto desta noite, dessa mensagem, que filho de crente, crentinho, não é. Filho de crente, cristão, não é crentinho, não é crente pequeno. Há um engano que nós temos que tomar cuidado em relação a isso, quando nós olhamos para uma família e achamos que todos têm que fazer parte necessariamente e serem servos fiéis a Deus. É claro que é o nosso desejo que a nossa família toda se converta. É claro que é o nosso desejo que a família toda sirva a Deus. Mas não é por hereditariedade, não é pelo meu pai que é cristão, que eu serei cristão também automaticamente. E aqui nós entramos num termo que os filhos de Samuel praticavam, que era um suborno, perverteram o direito, ou seja, julgavam segundo o dinheiro, quem pagasse mais aqueles homens. É interessante que surgiu esse texto bíblico, porque nós vivemos no período atual, um período que as igrejas têm se preocupado muito com a política de Estado, ou seja, presidente, governador, vereadores têm se envolvido e estado atento a essas questões. E muitas das igrejas também têm trazido os políticos para dentro da sua igreja, da igreja. E é interessante que esse fenômeno não é longínquo, é recente. Os evangélicos não se envolviam com política até 1988. Isso eu posso garantir para você. De que forma? Na década de 60, se eu não estiver enganado, um homem da igreja metodista se tornou deputado federal. Na década de 80, um diácono batista de Belo Horizonte se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal.
São essas duas referências que nós temos de evangélicos na política até a década de 80. Existe um autor, até itaperunense, num livro Provocações Teológicas, chamado Jonatas. O Jonatas e o Osiel lançaram um livro, e eles relatam na sua pesquisa que o motivo dos evangélicos entrarem na vida política, se interessarem mais pela vida pública, política, surgiu quando houve um burburinho, um boato, uma fala de que a Constituição de 1988 seria colocado nessa Constituição de que a Igreja Católica Apostólica Romana seria considerada a religião oficial do governo. Então, através dessa história que não se sabe se é verdade ou não, se havia realmente essa intenção ou não de colocar a Igreja Apostólica Romana como religião oficial do Brasil, os evangélicos então se uniram e começaram a propor, olha, nós devemos pedir para que essa pauta seja retirada, caso exista. E começaram a colocar políticos, candidatos a vereador, candidatos a deputado, para que eles entrassem na política e defendessem causas do povo evangélico. Até aí, eu não vejo problema algum. E aqui fica uma observação bem importante. Eu não sou contra a ninguém que se torne candidato político. Eu não sou contra. Eu não sou o que nós chamamos de apolítico, aquele que não se envolve. Mas a tentativa, ao início, pareceu ser algo até bom, de certa forma. E trazer valores cristãos, defender valores cristãos no meio da democracia, das visões diferentes, é saudável, não é errado. O problema é que eles começaram a entrar na política, começaram a se envolver na política, começaram a cada dia mais eleger vereadores, governadores, deputados e assim por diante. Vocês sabem muito bem da nossa história recente. E começaram a perder o foco. E começaram a fazer esses políticos que a igreja perdesse o foco principal, a razão de existir da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura e se envolver nas questões do reino, o reino de Deus. Hoje existem muitos cristãos que estão mais preocupados com o mundo lá fora, do que vai acontecer, do que acontece aqui dentro da igreja. Muitas igrejas também, eu creio, que saíram um pouco dos seus trilhos, porque se envolveram demais em política, perderam o foco. E toda vez que a igreja perde o foco, desde Constantino, lá no princípio, até os dias de hoje, que se volta para a política e diz, olha, nós precisamos de um político para nos defender, para resolver os nossos problemas. Nós esquecemos que existe um rei dos reis, chamado Jesus Cristo, que está a nos defender. Então a igreja precisa voltar para a sua função principal, primordial, que é pregar o evangelho a toda a criatura. Repito, não estou dizendo que se envolver na política é errado. Gostaria muito que nós tivéssemos cristãos, sim, nos representando e sendo fiéis e se mantendo fiéis, fidedignos à palavra de Deus e aos princípios cristãos. Mas nós não devemos, enquanto igreja, tomarmos partido e dizer assim, não, para a gente resolver esse problema aqui, dessa lei aqui, lei tal, nós temos que eleger candidatos evangélicos. Não é assim, meus irmãos. Deus continua soberano sobre a igreja e sobre toda a terra. Eu sei que nós ficamos preocupados e soubemos de uma notícia recente sobre questões de pagamentos, de funcionários públicos e assim por diante. Mas nós devemos confiar no Senhor Jesus. Quando nós depositamos confiança nisso, nós perdemos o foco. E não só na política. Quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa intenção, o nosso coração em algo que não é de Deus, da palavra de Deus, ou não é vontade de Deus, nós perdemos o nosso foco. Ficamos desfocados, perdidos, sem entender qual é a nossa função. Então, a função da igreja é falar de Deus, é viver a palavra de Deus e não se envolver. Mas temos também no verso 4, o verso 4 diz assim, que todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram, versículo 5, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Queremos um rei, tópico 2 dessa mensagem. Queremos um rei,
porque as outras nações têm um rei. É interessante, meus amados, meus irmãos que estão aqui nesta noite, que a gente, muitas das vezes, é movido pela cobiça. Pela cobiça. Às vezes nós ficamos insatisfeitos com o que nós temos e olhamos para a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Sendo que se vier uma pessoa de fora e olhar, vai dizer, não, a sua grama está muito melhor. Agradeça a Deus pelo que você tem. Esse povo de Israel vivenciou durante gerações o milagre de Deus. Deus os conduzia pelo deserto. Deus trazia alimentos, fazia cair pão do céu, pão da vida, pão do céu para aquele povo. Aquele povo experimentou milagres durante várias gerações. Mas aquele povo, mesmo conhecendo o Deus vivo, o Deus que é sobre todos os deuses, sobre todos os falsos deuses, eles, volta e meia, olhavam para outros povos e diziam, olha, o povo de lá está melhor do que o nosso. A grama do povo de lá está melhor do que a nossa grama. E esse desejo do coração é pecaminoso, é errado. Às vezes nós temos um carro, e o carro não serve com tanta qualidade, mas o vizinho comprou um carro novo, nós temos que comprar um carro novo também. Às vezes nós temos uma casa que nos é confortável, mas se a gente puder, a gente compra uma casinha melhor só para ir evoluindo, para dizer assim, olha, agora eu estou melhor. Muitas das vezes nós temos no nosso coração, e é da nossa natureza, de fazermos algo para mostrar para a sociedade ou para alguém, olha como é que nós estamos agora. Nós viemos daquela situação, talvez de pobreza, e agora nós estamos aqui. E às vezes a pessoa é motivada a trabalhar e fazer alguma coisa só para mostrar que venceu na vida e que é melhor do que alguém. Meus irmãos, isso não faz sentido para o cristão. Não faz nenhum sentido para o cristão. Aquele que tem a Jesus no seu coração sabe que o seu galardão, que a sua recompensa é a vida eterna, é a pessoa de Cristo, é o Espírito Santo que nos conforta, nos consola, nos exorta todos os dias. Nós não precisamos de bênçãos materiais para dizer assim, olha, agora nós temos Jesus. Eu não estou dizendo aqui também que ter bênçãos materiais é errado. Você pode ser o homem mais rico da face da terra, mas se não tiver a presença de Jesus, de nada vale. E há pessoas no mundo que têm tanto dinheiro, têm tanta riqueza, mas gostaria de ter a sua saúde, a minha saúde. Tem gente que tem dinheiro de sobra, mas não tem uma vida familiar saudável. É briga atrás de briga, filhos rebeldes. E você, na sua simplicidade, tem filhos que adoram ao Senhor, que servem ao Senhor. Não é essa a questão. O povo de Israel queria um rei simplesmente para imitar as outras nações. Olha, agora nós temos um rei. Estavam escolhendo um rei para si. E será que isso era a vontade de Deus? Será que isso era o desejo de Deus naquele momento? Não era, meus irmãos. Você vê comigo no versículo 9 dizendo, o Senhor Deus dizendo, agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente, e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Como eu já disse anteriormente, o rei é diferente do juiz em diversos aspectos. Os juízes não ganhavam tesouros, não acumulavam tesouros. Os reis, para manter os reis no seu pedestal, no seu reinado, custava caro. Nós elogiamos tanto Davi e Salomão, e Davi, sim, foi um homem segundo o coração de Deus, mas os historiadores dizem que Davi e Salomão foram os reis que mais cobraram impostos, que sacrificavam o povo, que botavam o povo, às vezes, até na miséria por excesso de impostos. São os historiadores que dizem. Mas não, nós precisamos de um rei, nós precisamos ter um rei para nos representar. E Deus listou aqui, e é tão atual, meus irmãos, parece que Deus está falando dos nossos dias hoje. O que um rei necessitava, precisava das suas filhas, dos seus filhos, para trabalharem para ele. O rei tinha que acumular diversas riquezas. Salomão tinha cerca de 4.000 estábulos, ou 12.000 cavalos. Para que tanto cavalo Salomão tinha que ter? Entre tantas outras coisas. Mas não, tínhamos que manter o rei na sua figura empoderada, rica, para dizer, não, nós precisamos de um rei. E Deus faz o que é um ditado popular.
Quem avisa, amigo é. Deus mostrou-se amigo do povo de Israel e explicou as condições. Olha, vocês querem ter um rei? Vou deixar vocês terem um rei, sim. Mas, estou avisando as condições para vocês. O melhor das lavouras, verso 14, o rei terá. Imagina você plantar na sua lavoura, você que é agricultor, seja de grande escala ou pequena escala, e você ter que separar o melhor legume, a melhor verdura para um rei, simplesmente porque ele é rei. Só porque ele é rei. E o nosso coração, às vezes nós colocamos reis em nossos corações que nos cobram isso de nós. Então, quem avisa, amigo é. E Deus traz uma lição, meus irmãos, aqui. Porque nós aprendemos de duas formas. Aprendemos com alguém nos ensinando, ou até autodidatas em algum momento. Ou aprendemos também com os nossos erros. Quem nunca aprendeu com um erro que já cometeu na vida? É didático. Então Deus deixa Israel aprender com o seu erro. Olha, Israel, você quer ter um rei? Fique aí. Eu vou deixar vocês terem um rei, para vocês aprenderem o que é ter um rei. Aprenderem pelo erro. Aprenderem dessa forma, para que, tendo o rei, descubram qual é a dificuldade e se lembrarem de como era bom antes de não ter um rei. Como era bom antes em que vocês não tinham um rei. Então, meus irmãos, nessa noite, siga a orientação de Deus. Não seja levado pelas aparências. Em nenhum momento Deus não disse que não haveria rei Israel. Deus tinha um plano para colocar um rei Israel. Davi foi escolhido por Deus. E Davi não foi escolhido pela sua aparência. Porque Deus deixa Samuel escolher um rei e escolhe um homem de estatura, de beleza, chamado Saul. Escolhe pela aparência. Deus deixa mostrar ao povo, olha, vou deixar vocês escolherem com seus olhos. Mas Deus depois toma o governo da história e diz, olha, vou escolher um rei do que eu entendo ser um rei. Aquele que me serve. Era o menor dos seus irmãos, o rei Davi. Era o irmão que ficava lá no campo, brigando com o leão, com o urso, defendendo ovelhas. Mas aquele homem estava preparado para ser um rei e líder de Israel. Nós escolhemos reis errados, meus irmãos. Aqui também vale até uma orientação para você que traz o seu voto. Escolha melhor o seu voto. Pense em quem vai votar, ou se não vai votar. Pense e reflita nos valores. E mesmo a gente votando, achando que está votando acertadamente, acontece muito, não vou dizer que acontece sempre, mas acontece muito, de nós escolhemos um candidato e ele nos decepcionar logo após. Então, siga a orientação de Deus, não se leve pelas aparências. Eu vou votar nesse candidato aqui porque ele é um cara sério, é um cara bacana. Mas, depois que ele se elege e é empossado, as coisas mudam. Então, Deus autoriza Samuel a escolher um rei. Está no verso 22, que diz assim, Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para ele. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. Deus está aqui mostrando as consequências das decisões que tomamos erradas. Você ora a Deus quando você vai tomar uma decisão? Você procura a Deus? Eu sei que nós tomamos hoje é o mundo das decisões. Hoje nós vivemos tomando decisões 24 horas por dia. Mas aquela decisão que vai influenciar sua vida, casamento, onde colocar seus filhos na escola, onde vai trabalhar, coisas que influenciarão a sua rotina de uma forma grande, alta. Você tem orado a Deus? Poderia muito bem um povo de Israel dizer assim, olha, Deus está mandando a gente escolher um rei, a gente quer um rei, mas quer que o Senhor escolha para nós, que o Senhor indique para nós. Em nenhum momento aqui está falando em Samuel e os anciãos, que são chamados até de presbíteros, né? A expressão ancião no grego é presbíteros, transliterado. Em nenhum momento está dizendo assim, olha, já que a gente quer um rei, Deus deixou a gente ter um rei, mas vamos orar para que Deus mostre um rei para nós. Em nenhum momento teve isso. Samuel foi lá, passou, viu Saul, e esse aí é o rei, e vamos embora. Nós precisamos orar a Deus quando nós tomamos decisões. Às vezes, orando a Deus, as decisões, as coisas que nós tomamos, decisões que nós tomamos, às vezes podem não ser da forma que nós gostaríamos. Imagina sem a oração, sem pedir a orientação de Deus
para as nossas vidas. Então, que nós possamos pedir a escolha de Deus para as nossas vidas. Senhor, eu devo ou não casar? Senhor, essa pessoa é para mim, separada do Senhor? Peça a Deus, ore a Deus. E tantas outras questões da vida. Esse emprego vai servir como bênção ou como maldição para a minha vida? Que pode abrir uma porta de emprego e você achar, não, esta é a porta de emprego ideal. Mas é um emprego que lá para frente vai te desviar dos caminhos do Senhor. E aí? Era a porta que Deus abriu para você? Era essa porta? Será? E é muito comum, às vezes a pessoa está numa dificuldade, procura a Deus, Deus dá alguma coisa e ela se desvia de Deus. Então que nós possamos pedir nesta noite, aprender com os erros. Deus mostrou algo errado que Israel fez, e que nós possamos aprender com esses erros, para que nós possamos tomar uma vida de santidade, uma vida que procure servir a Deus, e não aos nossos desejos do coração. Nós temos muitos desejos e sonhos, isso não é também errado ter sonhos. Mas a pergunta é nesta noite, os nossos sonhos são os sonhos de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós nesta noite? Qual o rei que nós estamos escolhendo nesta noite? Qual é o rei? É o dinheiro? É o poder? É a majestade? É aplauso das pessoas? Qual é o rei que nós estamos escolhendo para nós nessa noite? Deus nos mostrou que escolher um rei errado traz muitas consequências erradas. O próprio Samuel, depois que Saul sacrifica, ou melhor, não sacrifica alguns bois e o gado, que Deus mandou que eles sacrificassem, Samuel diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós estamos, às vezes, fazendo muitos sacrifícios de tolos, esquecendo de ouvir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse povo estava à procura de um rei. O rei veio, um rei mau, depois um rei escolhido por Deus, que trouxe Israel à adoração, construiu o templo através de Salomão, seu filho. Mas mesmo assim Israel teve altos e baixos no momento de adoração a Deus. Até que então chega um menino, nasce um menino em Belém. E o nome desse menino era Jesus. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de toda a eternidade. Se você abrir comigo em Salmos, no capítulo 24, Salmos no capítulo 24, dos versos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Levantem-se suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 11, nós chamamos de hino cristológico, um hino que glorifica a Jesus. Diz assim, nesse texto: tendo em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. É a este Rei que nós devemos servir nesta noite. Todos os joelhos, dos bons e dos maus, dos santos e dos perversos, se dobrarão na presença do Rei Jesus. Nós não precisamos de um outro rei, nós precisamos do Rei Jesus. E eu encerro essa mensagem com Apocalipse,
do capítulo 19, o verso 11, que diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Esse aqui não é o filho de Samuel, que está julgando por dinheiro, por avareza. Esse não é, esse julga com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. Está citando João no capítulo 1, verso 1. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele julgará e ferirá as nações com justiça. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua corte está escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta noite nós não precisamos de um outro rei. Nós não precisamos dos governantes. Nós não precisamos de políticos para dizer para a igreja do Senhor Jesus a quem nós devemos servir. Que você nesta noite saia com o seu coração cheio do Espírito e convicto e seguro da pessoa de Jesus Cristo, que Ele pode te salvar se você ainda não está salvo. Ele pode transformar a sua vida se você ainda não está transformado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há alguém aqui nesta noite que deseja receber a Jesus como o único e suficiente Salvador? Há alguém aqui nesta noite? Levante uma das suas mãos. Se você ainda não tem, não reconhece este Rei que eu falei agora, o Rei Jesus como o Senhor, há alguém nesta noite? Se não há, meus irmãos, eu quero que vocês, por favor, fiquem de pé e nós estaremos orando neste momento, entregando os nossos corações e devolvendo os nossos corações